Boa noite. A Secretaria de Saúde de Vazante, juntamente com a Votorantim Metais, vão promover uma campanha de doação de sangue. A campanha acontecerá no dia 19 de setembro na Policlínica Municipal. Os interessados devem comparecer no local das 7 às 11 horas da manhã e fazer a sua doação de sangue, que pode salvar vidas. E os personagens mais queridos da criançada estão carequinhas para lembrar que a criança com câncer tem que curtir a infância como qualquer outra criança. Vejam essa mensagem feita por eles. Turma da Mônica em Improviso. Então, entendeu tudo? Entendi. Eu toco a campainha e você entra pela janela. E se a Mônica aparecer, você grita. Aí você vem me salvar. Claro que não. Tá louco, é? Porque eu sempre fico com a parte perigosa, hein? Porque alguém tem que ficar com a parte cerebral. Falo que convenhamos, você não tem os pré-requisitos básicos. Agora vai lá pelos fundos que eu vou bater na ponta. Cebolinha? Oi, Mônica. Eu vim saber como você tem passado. E você veio aqui só pra isso? Sabia que já inventaram o telefone? Claro, mas é que eu acho muito mais simpático conversar pessoalmente. Tá bom, mas agora eu tô meio ocupada. Volta depois. Credo, como a Mônica é antipática, viu? E aí, Cascão, pegou o coelhinho? Não. E por que não, criatura? A janela tava fechada. Pindalolas, volta lá que eu vou resolver isso agora. Oi, Mônica, sou eu de novo. Tô vendo. É que eu percebi que a janela do seu quarto tava fechada. E o que tem isso? É que tá fazendo muito calor, né? O ventilador tá ligado. O quê? Você não sabe que os ventiladores fazem mal à saúde? O quê? Eles ressecam a pele e causam envelhecimento precoce. A televisão não fala de outra coisa. Puxa, vou agora mesmo desligar o ventilador e abrir a janela. Obrigada pela dica. Eu sou um gênio. E agora, pegou? Não. E por que não? A Mônica tava lá abrindo a janela. Volta lá! E aí, desligou o ventilador? Desliguei, Cebolinha, e abri a janela também. Que bom, fico mais tranquila agora. É bom tomar bastante líquido também. Ué, por quê? Por causa do calor, eu me preocupo muito com meus amigos. Ah, tá. Então vai ver se tem mais alguém com a janela fechada. Tchau! Caramba, a Mônica é azeda igual a limão, viu? E agora, deu certo, né? Não. Nós temos que concordar que você é bem inútil, hein? Mas o coelhinho não tava lá. Você procurou direito? Procurei. Olhou dentro do guarda-roupa? Não. Então volta lá, menino prodígio. E você acha que é fácil trabalhar com toda essa pressão? A Mônica pode aparecer a qualquer momento. Puxa, eu tô ficando sem ideia, viu? Cebolinha, mas que surpresa, hein? Fala a verdade, você não tem o que fazer ou gostou do som da campainha? É que tem uma coisa que eu preciso contar. Então desembucha! É que tem um garoto gostando de você. O quê? Puxa, é sério? E quem é? É o Cascão. Não, é mentira! Mentira! E posso saber o que você tá fazendo dentro da minha casa? Eu vim ver se você desligou o ventilador. Ah, é? Cansei dessa história. Esperem um pouquinho. Cascão, acho que a gente deve espilar? Acho que não. Ih, olha o coelho aí. Acabei de lavar. Ai, coelho molhado dói mais. Por que você não procurou no varal de louva? Se não me engano, o cérebro da equipe é você, né? Baixinha, gorducha e dentuça. O resto está perfeitamente normal. Só tá faltando o nó na orelha desse coelhinho caldido aí. A criança com câncer tem que curtir a infância como qualquer criança. A Turma da Mônica apoia o GRAAC. A demanda
demanda aquecida e a oferta restrita têm alavancado os preços dos suínos em Minas Gerais, diz o Diário do Comércio. Os pedidos provenientes de outros mercados, como de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, têm feito com que os suinocultores não sofram perdas com a queda nas exportações. A demanda maior, proveniente dos outros estados, se deve à desvalorização do real frente ao dólar, o que torna as negociações com o exterior mais interessantes. Outro fator que vem sustentando a alta observada nos preços do suíno vivo são os valores elevados das carnes bovinas. Os objetivos da redução dos gases de efeito estufa anunciados até agora em nível mundial levariam a um aquecimento climático bem superior a 2 graus, limite que é fixado pela ONU, segundo estudo divulgado na Alemanha. O mundo continua em trajetória de subida de 2,9 a 3,1 graus até 2100. Os compromissos de redução apresentados pelos governos à ONU levam as emissões mundiais bem superiores aos níveis necessários para conter o aquecimento em 2 graus em relação à época pré-industrial que mostrou o estudo. Em Minas Gerais, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas outras áreas do estado, o tempo fica ensolarado, com baixos índices de umidade relativa do ar à tarde. No final de semana e no feriado de Independência do Brasil, o tempo mudará e ocorrerá chuva isolada em Minas Gerais, especialmente no sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e boa parte da metropolitana de Belo Horizonte. Vamos ver agora como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. O fim de semana será de pouca umidade e muito calor, com mínima de 16 e máxima de 31 graus em Monte Carmelo, mínima de 19 e máxima de 30 em Coromandel, e com mínima de 20 e máxima de 32 graus em Vazante, que continua de sol e sem previsão de chuva. A produção industrial do Brasil diminuiu 1,5% entre junho e julho, de acordo com o IBGE. Na comparação de julho com o mesmo mês do ano anterior, a queda chegou a 8,9%. Em 2015, o Brasil acumulou perdas de 6,6% na produção industrial. Nos últimos 12 meses, a queda chega a 5,3% e a queda foi registrada em julho, é a maior do período. Em abril, a produção havia caído 1,4%. Os únicos resultados positivos desde setembro foram 0,1% em outubro, 0,3% em janeiro e 0,4% em maio. A queda na produção em julho, comparada ao mês anterior, ocorreu em praticamente todas as categorias econômicas. A retração na produção industrial se refletiu em 14 dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE. A principal influência negativa para o resultado geral foi da indústria de alimentos, em que a produção caiu 6,2% e as atividades de bebidas também caíram 6,2% e as de coque, que são os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, recuaram 1,7%. E agora, para falar de futebol, antes do jogo pelo Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians comemorou os 105 anos do clube com bonitas homenagens a ex-jogadores na arquibancada. A euforia não cessou e o time deu motivos para isso. O Timão venceu o Fluminense por 2-0 com gols de Maciel e Ralf e viu seu concorrente ao título, o Atlético Mineiro, se distanciar na tabela. O tricolor sofreu com um gol mal anulado pelo árbitro no início do segundo tempo, quando o placar estava 1-0 para os anfitriões, mas não teve jeito. O aniversário foi completo e os alvinegros mantêm cada vez mais vivo o sonho do Hexa no Campeonato Brasileiro. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da redação da TV Noroeste o advogado e também escritor Dr. Marciano Borges, que vai falar um pouco para a gente sobre o lançamento do seu novo livro, A Nesga Goiana. Dr. Marciano, como que vai ser esse evento cultural que vai ser realizado no próximo sábado? Boa noite, Marilei, boa noite os telespectadores da TV Noroeste. Este evento no próximo sábado acontecerá na Câmara Municipal às 19 horas e a sua finalidade, o princípio, é o lançamento do meu terceiro livro, A Nesga Goiana, que terá a oportunidade de ser levado ao público leitor de Vazante, da região, do Estado e de todo o Brasil, porque nós temos uma ramificação grande
de academias no Brasil todo, e normalmente as obras escritas por escritores que pertencem à academia, como no meu caso pertenço à Academia de Letras do Noroeste de Minas e à Academia Municipalista de Letras de Belo Horizonte, o livro é levado a um público leitor de todo o país. Doutor, uma dúvida que pode ser simples, mas curiosa. Por que o nome A Nesga Goiana? Nesga, como todos sabem, nesga é uma tira, é um retalho. E o livro tem como base um fato histórico que aconteceu na nossa região, aqui em Minas e também no estado de Goiás, que foi um litígio quanto a uma nesga de terra, quanto a uma tira de terra que era disputada pelos dois estados. Então, dentro deste fato histórico que perdurou por longos anos, que culminou depois com tratados, com os governos reunindo e acabando com o litígio, e dentro desse litígio, desse fato histórico, nós construímos um romance de fôlego com 352 páginas, que vai agradar muito ao leitor. Todas as pessoas que já leram me deram um retorno altamente positivo. Doutor, dentro do evento cultural, por ser um evento de grande porte, quais as atrações que vão ter no evento, a programação? Nós vamos contar com pessoas importantes vindo da região, como a presidente da Academia de Letras do Noroeste. Vamos contar também com a presença do vice-governador Antônio Andrade, que já confirmou, em razão de que, naquele dia, nós vamos prestar uma homenagem à sua mãe, a professora Dona Conceição Andrade Ferreira, que foi minha professora de 4º ano em 1956. Naquela época era muito importante a pessoa ter um 4º ano primário. E a Dona Conceição foi a primeira professora formada que aqui se instalou, casou-se com o senhor Antônio Alves Ferreira, adquiriu a sua família, dentre elas está o doutor Benedito Humberto, está o nosso vice-governador, as professoras Marilene, Meirilene, a dentista Leninha e também a Rita, que parece-me que é dentista também. Então, esta homenagem muito justa para a Dona Conceição, nós tivemos esse privilégio de convidá-la e ela aceitar, será também no dia. Dona Luciana, além de advogado formado, por que também querer ser um escritor? A escrita, ela é uma gestação que está sempre dentro da gente. O escritor, ele sabe disso, ele tem aquela vontade, nasce aquela... vai criando os personagens, o enredo, e você acaba uma hora ou outra colocando para fora. Tanto que o escritor nunca para num livro, é difícil, porque à medida que você termina um, normalmente vem outro. Então é uma coisa natural. E, aliás, é uma coisa natural de quase todas as pessoas. A maioria das pessoas tem essa vontade de escrever alguma coisa, e muitos escrevem, outros não. E a expectativa para o lançamento do seu 3º livro? A expectativa é muito boa. Nós estamos tendo aí muitos retornos de pessoas de longe que virão, pessoas que irão comparecer, autoridades e o mesmo público leitor, que aqui em Vazante, graças a Deus, é uma cidade culta, uma cidade que todos gostam de ler. E nós vamos ter, com certeza, uma boa recepção, uma boa receptividade de pessoas lá na Câmara Municipal de Vazante, no próximo sábado, às 19 horas, como já disse, na Câmara Municipal de Vazante. Reforça mais uma vez o convite para a comunidade? Então, por isso, eu aproveito a TV Noroeste para convidar a todos vocês que estão nos assistindo neste momento para comparecerem lá na Câmara Municipal e prestigiar este grande evento. Um evento importante, sim, um evento cultural de grande importância, onde teremos presença de muitas pessoas da região, pessoas importantes, e você vai também ter a oportunidade de adquirir o seu livro autografado por mim, que estarei lá à disponibilidade de todos para isso. Doutor Marciano, muito boa sorte. Em nome da TV Noroeste, a gente te deseja muita sorte mesmo, e que seu evento cultural e o lançamento do seu livro seja realmente um grande sucesso. Muito obrigado.
No veneno de uma pequena vespa pode estar uma nova fórmula de combater o câncer no futuro. Pesquisadores da Unesp de São José do Rio Preto, em São Paulo, e da Inglaterra estudam como a toxina do inseto pode ser usado para atacar as células cancerígenas. Os pesquisadores descobriram que o veneno da vespa é capaz de matar as células cancerígenas sem danificar as células saudáveis. A vespa, conhecida cientificamente como Polybia paulista, só existe aqui no Brasil. De acordo com os pesquisadores, o veneno dela tem uma toxina poderosa chamada de peptídeo ou MP1, que é bem seletivo para a célula do câncer, e isso vai minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia. Você sabe o que é endometriose? Então saiba agora quais são os sintomas e como tratar essa doença nas mulheres. O que vem a ser a endometriose? Para entender o que é endometriose, vamos primeiro entender o que significa endométrio, que é daí que vem o nome. O endométrio, como o próprio nome já diz, é a parte interna do útero. Endo é dentro, metros é útero, então é a parte interna que recobre o útero. Este endométrio, todo mês ele sangra, ele se forma com a ajuda dos hormônios femininos, e quando há uma taxa na queda dos hormônios, esse endométrio se desfaz, ele morre e sangra, dando origem à menstruação. A endometriose não é nada mais do que pequenos pedaços desta parte interna do útero que saem e vão se localizar nos ovários, trompas, bexiga, intestino, toda aquela parte de baixo onde está localizado o útero. Isso gera dor e é totalmente anormal. Portanto, a endometriose é uma implantação anômala desta parte interna do útero. Isso não tem nada a ver com câncer, é bem diferente, graças a Deus, muito menos perigoso. No entanto, a endometriose é bastante desagradável e pode vir a gerar até alguma dificuldade para engravidar. Quais são os sintomas principais que vão levar a uma suspeita de endometriose? Basicamente é dor pélvica, uma dor no pé da barriga. O que é interessante observar na endometriose é que a gravidade da doença não acompanha a gravidade dos sintomas. Assim, nós podemos ter pacientes que têm uma endometriose severa e praticamente nenhum sintoma, e o inverso, paciente com muita dor com uma endometriose bastante leve. Agora, dor é o sintoma principal. E que tipo de dor? Bom, primeiro, dor cólica durante a menstruação. Dores bastante intensas que impedem a paciente de fazer as suas atividades diárias, sugerem que pode haver endometriose. Nem todos os casos são devidos a isso, mas em boa parte dos casos de endometriose existem essas cólicas menstruais horrorosas. Em segundo lugar, dor na relação sexual. Por quê? Porque aqueles focos de endométrio que saíram do útero, eles se implantam muitas vezes na parte de trás do útero. E com a movimentação do útero durante a relação sexual, a paciente começa a ter bastante dor no pé da barriga. Em terceiro lugar, sangramento irregular. E finalmente, dor às vezes durante o ciclo inteirinho. A paciente pode ter dor pélvica contínua. Uma outra suspeita de endometriose pode acontecer quando há dor para defecar, porque a esses focos de endometriose podem grudar na parte final do intestino, e daí a paciente vai evacuar e sente muita dor, ou às vezes até dor ao urinar, porque esses focos também podem se implantar na bexiga e dar dor na bexiga. Portanto, é um quadro variado, mas a dor é o sintoma principal e é a primeira suspeita que faz com que o médico peça algum exame suplementar para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico de endometriose, de alguma maneira, infelizmente, não é muito simples. E por quê? Porque, apesar de um exame ginecológico cuidadoso, apesar de um ultrassom muito bem feito, apesar de uma ressonância magnética que pode estar perfeitamente normal, a paciente pode ter endometriose. Então, o exame padrão para detectar a endometriose e estagiar o grau de endometriose, porque a endometriose pode ser leve, moderada ou severa, é a laparoscopia. Então,
Uma paciente que apresente sintomas sugestivos de endometriose, que são cólicas menstruais horrorosas, dor à relação sexual, dor para defecar, dor para urinar, essa paciente precisa passar no médico, ela vai ter que fazer um exame ginecológico cuidadoso, que infelizmente pode não detectar nada, ela precisa fazer um ultrassom, eventualmente uma ressonância magnética antes de passar para o exame mais agressivo, que é a laparoscopia. Esta é a ordem da investigação de uma dor pélvica em pacientes femininas. O tratamento da endometriose é extremamente variado e pode passar desde nada, desde não se fazer nada, até um tratamento em que a paciente faz uma cirurgia. Então a gente entende que cada caso é um caso, endometriose ela nunca é igual e nunca vai atingir as pacientes da mesma maneira, portanto é preciso saber que o tratamento também vai variar muito. A gente pode não fazer nada desde que a paciente não tenha muita dor e não tenha vontade de engravidar, porque a endometriose pode infelizmente dificultar a gravidez. De maneiras que a gente pode não fazer nada, em alguns casos a gente apenas emprega medicação anti-inflamatória, que já alivia bastante a dor, em outros casos a gente emprega a pílula anticoncepcional e infelizmente em alguns casos é necessária a cirurgia. Existem tratamentos especializados com hormônios que bloqueiam a proliferação, o crescimento daquele endométrio fora do útero, e isto às vezes é tentado com algumas pacientes que precisam de tratamento. Na realidade, muitas vezes a gente faz uma combinação de todos esses tratamentos para poder ajudar a paciente a ficar melhor. Volto a repetir que o tratamento é individualizado, não existe um tratamento único. Felizmente nós temos bastante opções e infelizmente em alguns casos o tratamento é bastante difícil, porque como não se conhece corretamente a causa da endometriose, às vezes o tratamento fica um pouco deficiente. Um dos modos de se evitar a endometriose ou prevenir a endometriose é, primeiro, tomando pílula de maneira contínua. Quando a paciente toma a pílula de maneira contínua, não fazendo intervalo para sangrar, ela não sangra. Ela pode fazer isso, por exemplo, durante 3, 4, 5, 6 meses direto. Ela toma 6 meses de pílula e aí sim ela para, faz uma menstruação. 6 meses de pílula, para, faz uma menstruação. Esse é um modo de se evitar a endometriose. Daí a pílula tem esses benefícios desse lado. Por outro lado, uma outra maneira de evitar a endometriose é engravidando. Antigamente, quando as mulheres tinham 7, 8, 9 gravidezes, elas na realidade ficavam 10, 12, 15 anos sem menstruar, porque elas engravidavam, ficavam 9 meses, depois davam de mamar até 6 meses, 1 ano, ficava quase mais 1 ano. Então, para cada filho, a paciente ficava 1 ano e meio, 2 anos sem menstruar, portanto, sem risco de desencadear endometriose. 6, 7 filhos são praticamente 12 anos sem menstruar. Faz uma baita diferença com o que nós temos hoje em dia. Hoje em dia as pacientes têm 1 ou 2 filhos no máximo e tardiamente. Daí, essa doença dita mais moderna, que é a endometriose, aparecer em tão grande quantidade como que nós vemos hoje. Então, as duas recomendações básicas para tentar prevenir a endometriose, é uma tentativa, porque às vezes infelizmente isso não funciona, mas é uma tentativa válida, é engravidar mais cedo possível, não deixar para muito tarde, e o uso da pílula de uma maneira mais contínua, usar a pílula durante 5, 6 meses de maneira contínua e sangrar apenas 1 mês. Essas são as maneiras de prevenir a endometriose. E o Jornal Noroeste de hoje termina por aqui. Você pode conferir essa e outras edições na nossa página oficial do facebook.com/TV Noroeste Vazante. E pode ficar por dentro de várias notícias diariamente no nosso site www.tvnoroeste.org. Um ótimo fim de semana a todos e até segunda-feira.